Gente, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês. O que te levou a trabalhar com o que vocês trabalham hoje? Qual foi a sua motivação? Foi planejado ou simplesmente foi acontecendo? No meu caso, com a empatia, foi algo totalmente não planejado. O meu caso com a empatia nasceu de problemas pessoais. Um filho pré-adolescente, problemas com filho pré-adolescente, relacionamentos pessoais. E à medida que eu ia estudando, eu percebi que a empatia podia me tornar uma pessoa melhor. Um nível maior de empatia podia me tornar uma pessoa melhor. Mas isso, gente, além de me tornar melhor, isso está na minha vida há cerca de 8 anos. Há 8 anos que eu pesquiso e trabalho com empatia. E aí você aprende outras coisas. Você aprende que além de melhorar como ser humano, a sociedade pode se aproveitar de algumas dessas lições. Então, hoje, a gente vê uma necessidade cada vez maior de uma nova conexão entre as pessoas. E talvez a empatia possa ajudar nessa conexão e a transformar essa conexão em algo muito mais positivo. Eu, como professor, eu tenho contato com muitos grupos. Em cada grupo que eu chego, eu pergunto, quem aqui sofre de ansiedade? Quem aqui sofre de depressão? E vocês devem saber que são pouquíssimas as pessoas que não têm nenhum adoecimento mental, nenhum problema de saúde mental. Aqui nessa sala, quem aqui sofre de ansiedade, gente? Quem aqui sofre ou já sofreu de depressão? Já teve um burnout? Excesso de trabalho? Pois é, gente. A gente consegue enxergar claramente. Pois é, a coisa mais natural do mundo, né? Infelizmente, não é natural. Quem aqui, gente, poderia dizer simplesmente, estou bem? Pouquíssimas pessoas. Isso mostra o quão adoecido está a nossa sociedade. Muitos culpam e demonizam a tecnologia exatamente por esse adoecimento. E é claro que o excesso de tecnologia, a má utilização da tecnologia, tem um efeito muito negativo, principalmente as redes sociais e o seu mundo perfeito, que certamente pressiona a nossa sanidade. Só que eu acredito profundamente que esses efeitos, esse impacto das redes sociais que hoje podem ser considerados tão viciantes quanto as drogas, seria muito menor se nós tivéssemos uma vida fortemente compartilhada com outras pessoas. Isso que eu estou falando tem um fundamento numa pesquisa que ocorreu na década de 70. O Bruce Alexander, ele criou o Parque dos Ratos. Naquele momento, tinham muitas experiências com ratos e sobre vício em drogas aplicados a ratos. Só que eles sempre faziam com uma gaiolinha isolada, onde tinha uma garrafinha de água e uma outra garrafinha com uma solução com drogas. E o que aconteceu? O Bruce Alexander ele falou, não, vamos criar um parque. Eu acho que talvez o ambiente influencie no vício. Então, eles criaram um parque onde, primeiro, os ratos não estavam isolados, eles estavam lá interagindo com outros ratos, tinham diversão, tinha alimentos e tinha a garrafinha lá com a solução com drogas e com a água. E o que aconteceu? Esses ratos do Parque dos Ratos consumiram 19 vezes menos drogas do que os ratos isolados. E consumiam de uma forma muito mais recreativa. Isso mostra o poder da interação, do ambiente sobre o vício. Acontece, o grande problema que a gente vive hoje, é que a nossa vida, a vida cotidiana, vai no sentido oposto ao Parque dos Ratos. Hoje, nós estamos tão voltados para a alta produtividade que a gente se sente culpado quando está descansando. O que os italianos chamam de dolce far niente, e que o meu cachorrinho Todd faz sem nenhuma culpa. Ele coloca as 4 patas para cima e me deixa aqui. A gente está sempre procurando alguma coisa para fazer. Mais do que isso, a nossa identidade
está muito atrelada ao trabalho hoje, e não aos relacionamentos, como era um pouco mais para trás no tempo. Aos nossos relacionamentos com a família, com os amigos, com os amores. O Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, chama esse momento de sociedade do cansaço. Hoje, a gente não tem tempo para interagir, para conviver. E quando a gente tem tempo, a gente foge da convivência, porque a gente está tão cansado que a gente, e conviver exige. E a gente foge, então, da convivência. A gente está constantemente exausto. Eu não sei se alguém aqui está se reconhecendo. Mas, normalmente, é isso que acontece. Né? Esse TEDx, o tema central do TEDx é reexistir. E eu não consigo conceber uma nova existência que não passe por um repensar, um semear de novos tipos de relação. Uma relação mais próxima e de maior cuidado. Cuidar está na origem do ser humano, do Boff. Nós não teríamos chegado aqui como espécie se não tivéssemos sido cuidados. Nós não somos seres independentes como a internet e os videozinhos, lá os rios, fazem crer que nós podemos tudo e não dependemos de mais ninguém. Deixa eu voltar aqui. Mas como é que eu poderia ajudar nesse caminho? Obviamente, o meu caminho passava pela educação. E conforme eu fui vivenciando e pesquisando sobre a empatia, eu descobri que existem 3 pilares básicos para uma boa inserção da empatia no dia a dia. O primeiro, motivação, ciência e sensibilidade. Vou falar um pouquinho de cada um deles, começando pela motivação. O processo educacional, claramente, gente, ele depende da motivação de quem está aprendendo. Pode ser a motivação para subir no seu cargo, para tirar uma nota mais alta, para conquistar outra pessoa. A gente muda o nosso comportamento para conquistar outra pessoa. Agora, como é que eu ia motivar alunos do ensino médio a ter um maior nível de empatia se, no nosso mundo, a alta competitividade é sinônimo de sucesso? Se estudantes de medicina terminam as suas faculdades com um nível menor de empatia do que quando começam. Medicina, gente, a gente está falando de vida. Então, o caminho que eu resolvi seguir foi através dos jogos e simulações, porque eles são naturalmente motivadores, eles são lúdicos. E o projeto que eu estou agora, que eu vou falar um pouco mais para vocês, é o projeto Entre Mundos. Mas antes de falar um pouco desse projeto para vocês, eu gostaria de trazer aqui a minha equipe, porque nenhum projeto se faz sozinho. Né? O Diego, que é o nosso responsável técnico, a pessoa que desenvolve, que pega as ideias mirabolantes e transforma num jogo. E a Clara Dávila, que foi uma pessoa que chegou agora, novinha, mas que está fazendo toda a parte de redação dos diálogos, que é uma parte super sensível do jogo, principalmente um jogo que busca aí a empatia. Ciência, e essa parte eu acho muito importante. Quem aqui se considera negacionista, gente? Levanta a mão, por favor. Ué, ninguém? Pois é, a gente tem muita dificuldade de assumir isso, mas todos nós temos os nossos pequenos negacionismos. Eu vou dar um exemplo dentro da minha área, que é a educação. Tá? Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Isso eu ouço desde que eu era criança, até hoje continua os 10%. Alunos devem ser ensinados de acordo com o seu estilo de aprendizagem. A repetição, a memorização, o decoreba, não tem valor na educação atual. Todas essas 3 afirmações, elas são refutadas pelas ciências. Mas elas são usadas muitas vezes porque a gente constrói a nossa vida e as nossas atividades em cima do senso comum. E, especificamente, dentro da educação, isso é muito real. Nós, educadores, temos um relacionamento de amor e ódio com a ciência. Não é tão simples assim. Mas, Júlio, como é que eu uso a ciência para construir um jogo digital?
eu vou mostrar algumas etapas que eu passei para vocês entenderem aqui como é que um jogo digital tem que ter ciência. Primeiro, modelo de abordagem empatia. Depois que a empatia chegou na grande mídia, virou tudo. Né? Se o cara é legal e simpático, ele é empático. Né? Se você não é legal, você não é empático. Então você tem que definir claramente qual modelo você vai usar no jogo. Você não pode simplesmente falar, vou fazer um jogo de empatia, porque empatia pode ser muita coisa. No meu caso, eu criei um modelo dos mediadores empáticos, que envolve aí a atenção ao outro como driver desse processo empático, a autoconsciência e a quantidade, a variedade de vivências que alguém tem. Depois eu fiz uma revisão sistemática de artigos de outros pesquisadores que falavam sobre jogos e aprendi, por exemplo, que o jogo tem que ser multiplayer para fazer mais efeito. Aprendi que eu tenho que criar uma conexão emocional entre o jogador e o personagem. Depois, fui lá, sentei e fui jogar os jogos mais de uma maneira estruturada, fiz uma análise. E por último, até agora, tem outras fases pela frente, fiz entrevista com especialistas em jogos e jogos sérios, e claro, com os alunos que vão ser o público-alvo. E aí a gente entra aqui na sensibilidade. A técnica, gente, é fundamental, mas ela não é suficiente. O Jung fala o seguinte, você pode conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E, gente, como é que eu acho que a gente consegue tocar a outra alma humana? Através da arte, através do lúdico, através da criatividade. E aí eu vou pedir para o meu amigo soltar, eu vou falar como isso foi para dentro do jogo, tá? Aqui. Se você puder soltar aí o gameplay, só para vocês darem uma olhadinha aqui. Mas eu vou destacar 3 pontos do jogo. Primeiro, storytelling. Vários jogos educacionais, eles trabalham com o ambiente escolar, né? Você está dentro da escola. Professor é professor sempre, né, gente? Eu procurei tirar, então, é um grupo de exploradores do universo que encontra o planeta com condições similares ao planeta Terra e resolve desembarcar no planeta. Só que dá um problema no desembarque e cada um deles vai para uma aldeia diferente. E para eles se reunirem, a missão final deles, se reunirem e seguirem viagem, esses jogadores, eles têm que interagir com os amades, que são os seres locais. E nessa interação, eles têm que entender o que esses amades precisam para poder, de alguma forma, fazer uma troca com eles. Então, você tem que prestar bastante atenção ao outro. Um outro ponto que eu queria destacar, não sei se vocês perceberam, mas todos os amades têm a mesma estrutura física. Isso foi proposital, porque eu não queria utilizar estereótipos. Né? Hoje está muito em moda usar estereótipos. Eu queria que semear justamente a questão de, para você conhecer outra pessoa, você tem que interagir com outra pessoa. Não é porque ela é de uma maneira ou de outra que ela vai ser melhor ou pior, que ela vai ter um comportamento ou outro. E o terceiro ponto que eu queria destacar para vocês é a questão dos diálogos. Como eu falei, os diálogos, eles contam as histórias de vida dos amades, e são os elementos de conexão entre o jogador e os amades, os personagens. Opa, foi. Bem, eu fiz o teste do protótipo aqui no CIEP Cecília Meirelles, em 2 unidades do Colégio Pedro II, no Rio. Os resultados foram animadores, mas o que mais me tocou, o que mais me impactou, foi a vontade desses alunos, desses jovens, de estarem juntos. Mesmo o protótipo não sendo um protótipo multiplayer ainda, eles faziam questão de estar do lado, de dar palpite, de curtir junto, de interagir. E aí, gente, embora muitos falem que tecnologia afasta, a tecnologia não afasta e nem aproxima. Depende da solução que a gente traz, que a gente desenvolve. Mesmo ambientes que não têm tecnologia, como a nossa sala de aula, por exemplo, a gente pode falar que a sala de aula aproxima, cultiva bons relacionamentos,
Então, isso depende da solução que a gente vai criar. E quando eu falo em educação, gente, eu falo, claro, de professores, mas eu não falo só de professores não, tá, gente? Todos nós, em algum momento, somos educadores dos filhos, dos sobrinhos, dos amigos. Agora, gente, para nós chegamos aqui até o final, 8 horas da noite, então a gente está muito interessado nesse tema reexistir. Eu queria fazer uma convocação. Que nós, enquanto educadores, sejamos professores ou não, que a gente possa construir momentos e vivências que conjuguem o técnico e o lúdico e que permitam o compartilhar. Mas não qualquer compartilhar. O compartilhar que preze pelo cuidado com o outro e pelo respeito à diversidade. Espero que todos vocês possam semear dentro das suas casas ou nos seus trabalhos esse tipo de interação. Muito obrigado.